Já aconteceu de simplesmente você acordar super feliz, sem qualquer motivo? Aí ao longo do dia as coisas vão acontecendo, coisas boas, coisas ruins, coisas normais, e de repente você sente um vazio no peito, uma falta de sei lá o quê, uma tristeza sem fim, sem mais nem menos. O dia continua correndo e à noite você se sente a pessoa mais feliz do mundo. Assim, por nada. Calma, você não é bipolar. Eu vou te explicar o que é que está acontecendo, algo bem simples. Você quer saber? Então continua aqui comigo. Eu vou te explicar direitinho o que é que está acontecendo com você. E é algo super normal. Vamos lá? Para você que caiu de paraquedas aqui e não está entendendo nada do que eu estou falando, seja muito bem-vindo a este canal. Aqui é o De Coração para Coração. Eu sou Isolda Pereira, sou terapeuta. O que a gente está falando aqui, neste momento no canal? Sobre traços de caráter. Sabe aqueles mecanismos de defesa que a gente vai desenvolvendo para enfrentar as situações do dia a dia? Pois é, todos nós temos 5 traços desses. Algumas pessoas até têm os 5 equilibrados. Muito difícil, mas pode haver. Mas a maioria de nós tem 2, 3 traços que são mais predominantes. E isso você pode ver nas características físicas e comportamentais. É por isso que muita gente me chama de bruxa. Muita gente diz que eu tenho um superpoder e não é nada disso. No vídeo passado, há 2 semanas, melhor dizendo, eu expliquei sobre os traços de caráter. Se você não viu, vai lá maratonar. Além de vários vídeos que tem aqui, tem esse que é bastante importante para que você entenda o que está acontecendo. No vídeo passado, eu falei sobre o primeiro traço de caráter, que é o esquizoide. Não tem nada de esquisito ou qualquer outra coisa, é esquizoide. E hoje nós vamos falar do segundo traço de caráter, que é o oral. Essa que vos fala tem a oralidade como predominância. Por isso que eu posso estar magra como for, eu sempre vou ter bochechinhas assim. Por isso que eu sempre dou aquele sorriso de orelha a orelha, né? Neste momento não está nem muito interessante de ver. Tive que fazer uma extração, tive que fazer cirurgias e não posso ainda fazer a colocação dos meus dentes. Em outras épocas, eu não estaria nem aqui. Morreria de vergonha. Isso abala a minha autoestima? Com certeza, claro. Mas isso já não me impede mais de seguir em frente. Eu sei que o que eu estou falando aqui é muito mais importante do que o que vocês estão vendo. Meu objetivo não é me mostrar. Meu objetivo é mudar a vida das pessoas para melhor. Ou pelo menos, né, melhor dizendo, contribuir para isso. Então, eu não vou deixar de vir aqui só porque eu estou assim, sem os meus dentinhos. Breve eles estarão todos no lugar, bonitinhos, até mais perfeitos. Foi algo de saúde, não fui eu que procurei, não foi desleixo. E ainda que fosse, qual o problema? Né? Então, normalmente os orais são assim. Tem o rosto mais arredondado. Eu não tenho rosto redondo, vocês podem ver. Mas eu tenho extremidades, eu tenho pontas especificamente do meu corpo que são mais redondos. Os orais, eles são redondos por natureza, a forma do corpo é redonda. É o único traço que tem duas vertentes. Existe o oral da falta e o oral do excesso. Então, são 2 tipos de oral. O oral do excesso, normalmente, ele é mais cheinho, mais redondinho, mais gordinho. O oral da falta, ele normalmente é mais magro, mas ele também vai ter aquela bochecha quando a gente sorri. Normalmente, o sorriso do oral é assim, como eu acabei de dizer, né? De fora, é aquela pessoa que tem aquele sorriso cheio, que quando sorri, conquista todo mundo. Tem as bochechas. Pode estar magra, eu posso estar magra como for. Se eu der um sorriso, isso aqui faz logo isso. Normalmente os olhos também dão uma. Fica um pouquinho mais miúdos, justamente porque a gente sorri sem medo, a gente sorri por vontade.
Não tem essa coisa de tanto pudor, claro, a não ser que tenha outro traço predominante aí na parada bem forte, ou existe algum tipo de repressão, né? Por exemplo, você pode ver bastante oralidade nos orientais, mas eles são mais comedidos, né? Por conta da cultura. E não tem nada de errado nisso. Mas o oral clássico, principalmente do lado de cá, a gente ri, a gente dá gargalhadas soltas. Nós somos assim. Nós somos sentimento. Estamos aqui, ó. Tudo nosso, a nossa energia maior está aqui. Assim como o do esquizoide que eu falei a semana passada, que estava aqui, concentrada na cabeça, o do oral está aqui. Você que me acompanha sempre, eu espero que esteja gostando do conteúdo. Agora vamos lá explicar passo a passo o que é que acontece para que exista esta oralidade. Em primeiro lugar, quando é que se forma o traço oral? Vocês se lembram do processo de mielinização? Quem não sabe o que é, vai lá olhar os outros vídeos. Não posso ficar aqui repetindo tudo de novo, senão vai virar aula. E não vai ter quem aguente tanto tempo Isolda falando aqui. Bem, assim como o traço da esquizoidia, que acontece bem no iniciozinho da vida, acontece na vida intrauterina e no máximo 2 semanas depois do nascimento, a oralidade, ela acontece no processo de mielinização, quando a mielinização já vai descendo. Ela está vindo para o pescoço e está principalmente aqui nesta área, né? Na área do peito, a área do sentimento, a área do coração. E vocês veem que tudo que a gente fala com relação a sentimento, a gente se refere a coração e não a nenhuma outra parte. Porque aqui, desculpem, gente, dessa vez não foi nenhuma gata, não. Fui eu que bati o pé. Esqueci da câmera. Mas vamos lá. Aqui é a região que fisicamente nós identificamos como a região dos sentimentos, né? Então, o processo de mielinização, ele está descendo. Lembra que eu falei que ele começa na cabeça e acaba no final da coluna? Então, essa parte do corpo é que está sendo mais mielinizado. Do pescoço até aqui. Então, o que acontece? A oralidade, ela se dá também por conta da mãe. No esquizoide, a maior dor do esquizoide é a rejeição. Ele acha que o mundo rejeita, mas ele sente isso principalmente com a mãe. Aliás, principalmente não, ele sente isso da mãe. Até porque as 2 primeiras semanas de vida, ele ainda não entendeu muita coisa não, não é? Depois que passa esse período, é o período da amamentação. Então, o que acontece? Nesse processo de milenização, a criança está no momento que ela começa a compreender que existe um mundo lá fora. Ela estava lá num lugar quentinho, num lugar super bacana, aconchegada. Então, ela quer continuar nesse processo, só que ela está do lado de fora. Então, o que é que o bebê precisa? Ele precisa de duas coisas. Ele precisa ser alimentado, né? Obviamente, pelo seio da mãe, e ele precisa de atenção, de cuidado. O bebê precisa ser trocado se ele fizer um xixizinho, se ele fizer um cocôzinho, se ele tiver com a cólica, se ele tiver com frio, se ele tiver com calor. O ser humano é o único dos mamíferos que nasce completamente dependente. O ser humano, se ele nascer, cortarem o cordão umbilical e deixarem ele lá, ele simplesmente morre. Então ele precisa muito de cuidados. E o que acontece? Quando a mãe, na melhor das intenções, tá ali vendo o bebezinho dela, fofo, maravilhoso, chorar. Qual a primeira coisa que uma mãe faz? Dá o peito. Primeira coisa, o bebê, digamos que o bebê esteja lá chorando no bercinho. Ele tá lá quietinho, dormindo, acorda. Aí a primeira coisa que ele faz é chorar, né? Pra mostrar, oi, tô acordado, tô aqui. Tô aqui sozinho, o que aconteceu? Então, o que a mãe faz? Tira o bebê do berço, bota no colo, ele já fica mais tranquilo, porque ele sente o cheiro da mãe, ele sente aquela presença, aquela coisa mais quente, como ele estava dentro da mãe, né? Então, ele já se acalma um pouco. Se ele continua chorando, qual é a primeira coisa que a mãe vai fazer? Qualquer mãe, como eu costumo dizer, filho não vem com o manual de instrução. Ela dá o peito, porque ela acha que a criança está com fome.
Aí, se a criança está com fome, ótimo, ela vai, mama, tá tudo certo, fica ali. Depois a mãe chega e coloca o bebezinho de novo lá no berço. Aí o bebê começa a chorar. E o bebê começa a chorar, e o bebê começa a chorar, que é a única forma que ele tem de se comunicar. Aí a mãe fica, tá molhado, fez um cocô, fez isso, fez aquilo e tal. Aí vem aqueles conselhos antigos, né? Maravilhosos. As pessoas também não faziam isso por mal, mas isso é péssimo, tá, gente? Por favor. Deixa chorar, que é para fortalecer o pulmão. Nada disso. Até os animais, assim que os filhotes nascem, as mães não saem de perto, elas estão o tempo todo. Veja uma gata que é mais perto da gente, uma cadela e tal, quando tem, ela está o tempo todo ali coladinha com os filhotes dela. Até um pouco maiores, depois é que eles vão ganhando autonomia e vão saindo mais. Nos primeiros dias, principalmente, elas ficam o tempo todo ali. Elas às vezes mal saem para comer, para fazer as necessidades básicas. Aí nós, seres humanos, achamos, né? Caiu na crença popular que a gente deve deixar a criança chorar porque ela está fazendo manha. A criança está chorando porque ela tem que fortalecer os pulmões. Não, gente, isso não é nada bom. A criança viveu dentro de um lugar confortável, ele só tem a mãe como referência, ele precisa é de colo. Ah, Isolda, você é louca? Nos dias de hoje, como é que uma pessoa vai poder cuidar de filho, fazer isso? Então, cara pálida, me desculpa o excesso de sinceridade, faça como eu, não tenha filhos. No momento que você tem um filho, por isso que existe licença maternidade, que foi uma das grandes conquistas que nós seres humanos tivemos, a pessoa tem que se dedicar, principalmente nos primeiros tempos, à criança. A criança precisa 200% da mãe. Então, no momento que você está, por exemplo, amamentando, não adianta nada, principalmente hoje em dia que existe um vício terrível com a internet, você está com o bebê aqui no colo, está amamentando ele. A criança precisa de contato visual com a mãe. Olha, as mascotes, como sempre, chegando. Mas acho que ela vai ficar quietinha por aqui. Hoje é a mãe, Kika. Então, a criança precisa que você amamente olhando nos olhos dela. Porque ela vai entender que era aquele ser onde ela estava que está ali com ela. Ela vai criando conexão. É assim que ela começa a se conectar com o mundo. O primeiro ser com que o bebê se conecta é com a mãe. Mas se a mãe, ele sente que ele está recebendo amor, ele sente que ele está recebendo cuidado, carinho, né? Mas se a mãe está ali amamentando, está no celular, está conversando com a pessoa, está assistindo TV e não pega 5 minutinhos, 10 minutinhos, seja lá quanto tempo for da mama, ainda que seja na mamadeira, tá? Ô filha, dá licença, meu amor. Ainda que seja na mamadeira, tem mulheres que, infelizmente, sequer têm leite para dar, né? Mas não tem problema, não. Pega a mamadeirinha da criança, mamadeira aqui em Portugal, portugueses, mamadeira é o biberon, tá? Dá o biberon para o seu bebê olhando para ele, dando atenção. Você não precisa falar, você não precisa cantar, você não precisa estar sorrindo, nada disso, mas apenas olhando para ele, dando a atenção que ele necessita. É disso que a criança quer. É disso que a criança necessita, é isso que ela quer. Aí você não faz nada disso. Então, a criança começa a entender assim, poxa, por que a pessoa está sempre me abandonando? No início era ali no lugar quentinho, bonitinho. Nos 2, 3 primeiros dias olhava para mim, me dava amor, me dava atenção, mas agora o resto do mundo é mais importante que eu. Nossa, eu estou em perigo. Qualquer hora, simplesmente, ela pode me abandonar e eu vou sobreviver como? Eu vou morrer, né? Isso é instintivo, claro, né? Que o bebê não raciocina, né? Como eu disse, a criança não pensa, o bebê ele sente, ele tem sensações, né? Ainda, a mãe não está abandonando, claro que não, mas é a sensação que o bebê tem que isso está acontecendo, né? É a mesma coisa, eu estou aqui fazendo um carinho na minha gata, mas para ela saber que eu estou prestando muita atenção a ela, eu faço assim, eu me conecto, ela sabe que eu estou dando atenção. Mas enquanto eu estou assim, olha, ela fica o tempo todo pedindo a minha atenção. É a mesma coisa se com um animal é assim, imagine com um ser humano, né? E aí o que acontece?
Não há essa conexão maior entre o bebê e a criança. E aí a mãe chega e daqui a pouco bota lá no berço, a criança chora. Ela dá de novo o peito, a mamadeira, um bubu, como a gente chama, né? Que é a xuxinha, a chupeta, cada lugar chama de um jeito. E sempre colocando coisas na boca. A primeira coisa é dar o peito, é dar um biberon, é dar uma xuxa, é alguma coisa. Então a criança chora, 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 se desespera, porque ela não tem aquilo que ela quer. Às vezes a criança quer atenção, a criança quer o colo, quer ficar ali quentinha. Não é? Por isso que hoje em dia as pessoas fazem muita questão do canguru e deixam o bebê ali. O bebê normalmente fica quietinho. Por quê? Porque ele está se sentindo acolhido, ele está se sentindo amado, ele está no quentinho junto da mãe. Quando de vez em quando ele olha, a mãe dá uma olhadinha para ele, dá um sorrisinho, faz uma coisa, ele volta a dormir, ou ele fica ali quietinho, né? Porque é atenção que ele quer, é conexão que ele quer. Mas as pessoas não sabem disso. Eu acho que isso deveria, inclusive, ser ensinado até nas escolas. Isso deveria ser divulgado muito mais. É por isso que eu faço questão de trazer essa questão dos traços de caráter, porque isso é importante, isso influencia muito a vida da gente. A gente cresce com traumas, com dores que não tem a menor ideia. Diz assim, não, eu nunca sofri um trauma na vida. Né? Assim, na vida a gente fala assim, por 1 ano, 2, 3, e você não sabe por que tem aquilo. É por, estava na vida intrauterina, ou foram os primeiros dias de vida, as primeiras semanas de vida, ou que for meses de vida, quando você está ali molinho, ainda precisando de colo. Ou a criança está assistindo uma coceira, não recebe. A criança está assistindo frio, a mãe não percebe. Ou assistir a criança ao contrário, está assistindo calor e ela está ali cheia de roupa, porque a gente acha assim, não, a criança quer aconchego, quer ficar no quentinho, mas ela quer o calor do corpo, não o calor da roupa. Aí entope a criança de roupa. E a criança continua chorando, e aí a pessoa vai ficando preocupada, vai ficando irritada, porque está cansada. A mãe não dorme nos primeiros meses de vida, às vezes até o primeiro ano de vida. O pai também, é por isso que é preciso existir uma parceria, não é? Muito grande, ter uma rede de apoio é importante, mas se não tiver, dá para levar assim. Não é que você tenha que estar com a criança 24 horas por dia, o tempo todo olhando para ela. A criança você vai olhar, não, você chega lá, a criança o que foi, meu amor? Pega o bebê, bota um pouquinho, dá um colinho, sabe? Aquela coisa assim. E depois ele vai se acalmar, vai ficar ali quietinho, normalmente vai dormir, porque a criança dorme muito no início. Quando ela está acordada, você brinca, você faz alguma coisa para que ela sinta ali, sinta a sua presença. Não é estar o tempo todo no colo, o tempo todo grudado, porque senão você não faz absolutamente nada. Mas ela está ali, você faz uma coisa, de vez em quando olha para a criança. Sabe aquela mãe que está ali cozinhando e bota aqueles carrinhos, nem sei como é que chamam os nomes, gente. É tanto nome agora diferente. Aqueles carrinhos que são mais altos, que o bebê fica ali deitadinho. Aí parece uma caminha. A mãe tá ali cozinhando e tal, o neném se mexe, ela pega no neném, ela olha para o neném, dá um sorriso, o que foi, meu amor, e tal. A criança está se sentindo cuidada, a criança está tendo a atenção que ela precisa. Pronto, tá tudo ok. Mas se ela não tem nada disso, ela fica lá um tempão. Aí às vezes vai com a mãe com a maior boa vontade do mundo, todo mundo sabe. Não, eu tô suada, isso e aquilo. A criança tá lá berrando. Aí a mãe vai ou tomar um banho, ou vai limpar o seio, isso e aquilo, para depois pegar a criança. A criança tá olhando para o mundo, não tá vendo nada. A única coisa que ela reconhece é a mãe dela, principalmente pelo cheiro. Ela diz, fui abandonada, me largaram, o que é que eu fiz para ser abandonado? Entende como surge o traço de caráter oral? É assim. E por que existem dois tipos de orais? Desculpem, gente. Mais uma vez, eu vou ter que acalmar a minha filha aqui. Continuando, para vocês terem ideia do que é o momento da amamentação, da importância que isso tem, sabe o que minha gata queria? O potinho da ração tá lá. Ela pode perfeitamente pegar a ração e comer. Mas ela queria que a mãe estivesse lá e colocasse a comidinha para ela e alisasse ela enquanto ela estava comendo. E aí ela fica, como a gente diz, amassando o pãozinho. O que é o amassar o pãozinho para o gato? É um movimento de ordenha. É o que o gatinho faz no peito da mãe para liberar o leite. Então, toda vez que há um momento muito prazeroso para o gato, ele faz esse mesmo movimento, que era o máximo de prazer que ele conheceu, que era quando ele estava sendo cuidado pela mãe dele. Eu estou falando de gatos. Agora vocês imaginem o que não é para um ser humano, certo? Nada acontece por acaso nessa vida. Talvez tenha sido por isso que ela veio para cá, justamente para que me chamasse a atenção
e eu falasse isso para vocês. Mas continuando, o que que acontece? O bebê, como eu falei, ou ele vai querer uma necessidade de coisas normais, tipo ser limpo, né? Porque fez um xixi, fez um cocô, é porque ele tá com cólica, tá com a dor, tá com a coceira, tá com qualquer coisa e ele precisa daquilo. E ele não tem, então ele vai sentir aquela falta. Ou porque ele, por exemplo, ele tá com fome, a mãe dá uma mama, dá outra, mas ela não tem leite suficiente, aquilo não é suficiente para o bebê e a mãe não percebe no início. A criança continua chorando, chorando e diz, mas eu já dei o peito, ele já comeu. Então, ela diz assim, eu já dei mais um biberon, uma madeirinha, uma coisa assim, já é demais para ele, eu não posso dar mais. Ou eu não tenho mais de onde tirar para poder dar. E aí, cria-se esse mesmo vazio, mas dessa vez pela necessidade do alimento. É por isso que existem dois orais, o oral do excesso e o oral da falta. O oral do excesso é aquele que recebe alimento o suficiente e muitas vezes até em excesso, mas as necessidades emocionais, as outras coisas de atenção, de carinho, todo o resto que ele queria, não são supridas. E o oral da falta é aquele que não tem nem as necessidades supridas, as outras, ou tem as outras, mas não tem o alimento. Normalmente ele não tem nenhuma das duas, nem o alimento, nem alimento suficiente, e nem aquela atenção, aquele carinho que ele precisa. É por isso que é muito comum, hoje a gente entende, que existam muitos orais no mundo, principalmente em países subdesenvolvidos. Por quê? Se eles são magros, né, são aquelas pessoas mais magras e tudo, mas têm essas formas mais arredondadas, o sorriso largo é uma característica do oral, as bochechas mais arredondadas, o corpo, por mais magro que seja, com as formas mais redondas, a barriga, mesmo que a pessoa seja magrinha, você tem aquela sensação, você não tem aquela barriga pontuda, tem uma barriga mais chapadinha, mais arredondada. O corpo é arredondado, o bumbum é arredondado, normalmente a pele é um pouco mais molinha, como pele de bebê. Por quê? Porque ele não é suprido nem no alimento, nem na atenção. Uma pessoa que não tem alimento para dar um filho, você acha que ela tem condições de dar atenção a este filho? Essa pessoa está com a cabeça a 1 milhão, está tentando descobrir uma forma de dar uma vida melhor, de conseguir pelo menos um alimento, ou qualquer coisa do tipo. E existem também aqueles, e existe no mundo inteiro, muita oralidade. Por quê? Tem muita gente que é alimentada, tudo se pensa que a criança quer comida e vamos dar peito, vamos dar biberon, vamos dar xuxinha, vamos dar isso, dar aquilo à criança, quando na verdade ela não quer nada daquilo, ela só queria atenção, só queria carinho, só queria cuidado. E aí vira o oral do excesso. E o que acontece com o oral do excesso? O oral do excesso associa tudo à boca. Normalmente o oral da falta também. Vamos lá. O oral, de uma forma geral, ele associa tudo à boca. Por quê? Porque o oral não pode falar. E é por onde ele acha que vai suprir aquelas necessidades dele toda. Então, o que que acontece? Um dos maiores recursos do oral é a comunicação. Os orais comunicam muito bem, os orais falam muito bem. Mas a maior dor do oral também, essa dor do abandono, faz com que quando ele está na dor, ele fala pelos cotovelos. Eu sou assim, por exemplo. Por quê? Porque a forma dele de ter gente junto dele, ele não ser abandonado. Se o medo dele, a maior dor dele é a do abandono. Então, ele precisa de gente do lado, ele precisa de companhia, ele precisa, então, fala, conversa. Ele se conecta muito. O oral sente. Às vezes é uma coisa desse tamanho, a gente sente como se fosse desse tamanho, né? A gente sente muito, o oral sofre muito com pequenas coisas, coisas mínimas mesmo, por isso que muita gente chama a maioria dos orais de dramáticos. Não é dramático. E vamos parar com essa história, gente, desculpa, mas eu falo assim, eu sou assim, e quem tiver incomodado, infelizmente, aqui não vai ser o lugar.
quem não quer sinceridade. Vamos parar com essa palhaçada de virar para uma pessoa e dizer: você é muito dramática, tudo você sente demais, você sente mais do que os outros e tal. Não é porque você não sente que o outro não tem o direito de sentir. Não é porque você não fala, você não gosta de falar, que o outro não tem o direito de falar. O oral, ele precisa de atenção, ele precisa de cuidado, ele precisa de carinho. O oral adora abraço, adora beijo, toda essa sensação de acolhimento. Os orais são ótimos cuidadores, os melhores cuidadores de idosos, de crianças, pessoas da área de saúde, pessoas da área de terapia, de psicologia, de tudo. Normalmente são os orais, são os melhores. Por quê? Porque ele de fato se conecta com a pessoa, ele compreende o que a pessoa está passando. Ele é como se ele procurasse sentir também. Claro que ele não sente, isso é impossível, eu já expliquei. Que empatia não é sentir o que o outro está, se colocar literalmente no lugar do outro, porque isso é impossível. É você procurar ao máximo entender e procurar entender como é que você agiria, como você faria, como você se sentiria se estivesse no lugar do outro. E o oral é ótimo para isso, né? Mas na dor, o que é que ele vai fazer? Ele vai falar, 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 falar. E isso é uma característica também muito grande dos masocas. Quando eu falo dos masocas, vocês vão ver lá na frente. Tudo dele é boca. Então, ele vai descontar como? Na comida, na bebida, no cigarro, em outros tipos de coisas ilícitas que eu não posso estar falando aqui. É tudo que entra pela boca. Ele quer suprir aquele vazio eterno. O oral, como eu disse no início, às vezes a gente está assim, a vida está toda ok, está toda perfeita, mas a gente sente, às vezes, um vazio, uma coisa aqui que a gente não sabe o que é. O oral tem muita dificuldade de entender o que está acontecendo com ele, porque ele sente tanto, mas tem pouca lógica, sabe? Então, assim, sentimento às vezes não dá para explicar. Ao contrário do esquizoide, lembra que eu falei que o esquizoide não quer saber o que você está sentindo? Assim, no sentido, eu estou me sentindo. Não, o que é que você está sentindo? O que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu diga? É assim que o esquizoide funciona. O oral é o inverso. O oral, às vezes, ele não sabe nem dizer o que é que ele está sentindo, o que é que ele quer. Ele não sabe, ele sabe que ele sente uma falta, ele sabe que ele sente um vazio. E fisicamente, principalmente nos orais da falta, a gente vê aqui nesse lugar que a gente chama de externo, que é um pouco, por exemplo, para a mulher é mais fácil entender aqui, abaixo da linha do sutiã, onde os nossos ossos se encontram, o oral ele tem um buraco ali. Mesmo os gordinhos, eu mesmo estou super gorda agora. E se você pega, hoje eu fiz um teste com meu marido, pedi para você ver um buraquinho, ele fez, tem, parece que é para dentro. Aí, por quê? Porque como eu disse, é um mecanismo de defesa. Você vai mudando o seu corpo de acordo com aquilo que está acontecendo e você vai se modelando para poder não sofrer tanto, não ficar naquele desconforto. Só que ele não sabe do que é aquela falta. Porque ele é muito pequeno, ele não sabe o que é. Ele sabe que ele sente falta de algo, mas do que? Então, para a gente é muito difícil explicar. A gente sente muito, a gente acha, eu estou sentindo uma coisa, uma tristeza, um vazio. É exatamente isso, é um vazio. E a gente não sabe o que é. E explicar isso é muito difícil. Quando a gente está na dor, claro, quando a gente está no recurso, é o contrário. A gente acolhe, a gente é muito sorridente, a gente é muito brincalhão, a gente vive muito intensamente, a gente gosta de fazer amizades. Uma hora ela diz assim, eu vou fazer uma reuniãozinha em casa. Não conte menos de 20, 30 pessoas na casa dele, porque todo mundo é amigo. O oral clássico, todo mundo é amigo, ele tem milhares de melhores amigos. Porque a gente ama tanto, a gente sente tanto, que a gente não consegue simplesmente dizer não. É, esse aqui, esse daqui é o meu melhor amigo. Não tem, porque você ama muito e você tem tanto amor que você consegue distribuir para muita gente. Você quer colher, o Orel gosta de casa cheia, o Orel gosta de ir para casa dos amigos e ele vai fazer de tudo para partilhar as coisas que ele tem. Ele quer partilhar as coisas boas. Os Orais sofrem muito porque falam demais. Tudo entra pela boca e tudo sai da boca. Então o oral fala muito, 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 principalmente quando ele está na dor. Então ele fala tudo e fala da vida dele.
como não deveria falar. Se não tem um oral, não tem uma trava na língua, né? E isso muitas vezes prejudica, porque ele acha que todo mundo é bom, todo mundo é amigo, todo mundo sente como ele, e aí quebra a cara, porque não é assim. Ele espera que o oral goste de colo, oral você quer matar um oral? Acabar com ele. Quando ele tá ali num momento mal, faça um cafuné. Acabou. Você ganhou oral por resto da vida. Dá um abraço, fica calado, não dizer nada, mas sabe, tô aqui junto, aí chega junto, segura a mão, faz um cafunézinho, bota aqui no ombro, tem coisa mais gostosa. É por isso que o oral, quando abraça, normalmente os orais, a maioria deles são os gordinhos, né? Um oral clássico, por exemplo, quer ver? Todo mundo vai saber? Jô Soares. Jô, quando dava aquela gargalhada, todo mundo ria. Aquele sorrisão dele, né? Apesar de ele ter uma esquizoidia bem grande também. Mas, assim, é um cara inteligentíssimo, que é super culto e tal. E aí, você vê que ele conversava, ele segurava na mão das pessoas. Não, mas não sei o quê. É interagir, é o dizer, olha, eu tô prestando atenção no que você tá falando. Eu me importo com você, porque é isso que o oral também precisa. Mas aí o que é que acontece? O oral tem muito isso de tudo vai pela boca e a tendência do oral é ficar cada vez maior. Por que ele precisa ser maior? Ou para se proteger, ou para ser forte, porque fisicamente o oral não é forte. Ao contrário, o oral ele tem a carne mole, normalmente. Você vê um oral num lugar malhando, ele vai se acabar e ele não vai aguentar. E os coaches vão gritar com ele e tal, e ele vai chorar. Porque não é que ele não queira fazer, não é preguiça. O corpo é como o esquizoide, o corpo não responde, não aguenta. Sabe quando é que um oral vai ficar bom numa academia? Quando ele for fazer zumba com todo mundo. Ele está fazendo uma atividade que não está sobrecarregando. Ele está feliz porque ele está praticando uma atividade gostosa, lúdica, que ele está com outras pessoas, tem música, tem... Isso funciona para o oral. Não põe o oral para puxar ferro, que ele vai ficar infeliz e ele vai ficar frustrado porque não está conseguindo fazer. Aí ele vai ficar dizer, eu vou para lá fazer o que se eu não consigo? Para ficar sentindo dor? Aí ele não vai. Ou ele vai, depois ele vai estar tão frustrado porque não consegue, chega em casa, ele vai encher a cara de álcool, ele vai comer feito um louco, principalmente tudo que dá prazer imediato. Tipo, eu sou a louca do açúcar. Quando eu estou na dor, né? Porque nenhum ser humano pode dizer assim, eu estou 100% bem, até porque a vida não para, muda, como eu digo, sempre. Então, quando eu estou na dor, pode ter certeza. A primeira coisa que eu vou pensar é em comer. E não é sentar e comer aquele pratão de comida, não. É estar toda hora beliscando. Tem uma hora que senta e come, 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 com uma bacia de comida. Tem uma hora que é como eu, vai lá, come. O povo mesmo falava que eu sou a rainha de fazer assim, eu vou lá, tem um cacho de uva, eu pego uma bolinha, como, saio, volto. Aí você vê, junto, fica aquela ansiedade eterna, porque você sente esse vazio, não sabe do que é, e aí você vai lá, come um biscoito. Tá? Aí você passa o dia inteiro comendo. E normalmente tudo que tem açúcar, tudo que tem gordura, tudo que é muito calórico, que vai dar aqueles picos de energia e a dopamina vai lá pra cima, dá aquele prazer imediato e depois, ó, sabe, droga, que é mesmo efeito, e vai o baixo vai ficando cada vez pior e você vai precisando cada vez de uma quantidade maior de prazer imediato. Entende como é que funciona? É por isso que o oral se vicia assim. Mas o oral não vai se viciar em nada por aqui, nada por aqui. O oral vai se viciar ao aqui, se é que vocês entendem, né? É aqui, é boca. E qual é um recurso, um dos maiores recursos do oral para ele não surtar? Chorar. Se vocês soubessem quanto faz bem para um oral chorar, eu me lembro do nosso mestre professor Jair Soares, que ele diz assim, o que é que eu receito para o meu oral, os meus orais, né? Quem tem a predominância do oral? Chorar uma vez por semana. As pessoas dizem assim, como professor, não entendi nada. Chora uma vez por semana, vocês precisam disso. Porque vai ficando aquela carga, tem muito problema, muita coisa e tal, e esse vazio que é eterno nosso, a não sei quando a gente trata, né? E aí, cara pálida, infelizmente, não há o que fazer para os orais, é mais difícil ainda.
O oral precisa de ajuda. O bom do oral, ele tem a consciência de que ele precisa de ajuda e ele normalmente pede ajuda. Mas não adianta você chegar para um oral e fazer assim, olha, não, eu sei o que é que você tem, você precisa fazer isso e tal, e ele tá ali conversando com você, né? Você é psicólogo, você é terapeuta, qualquer pessoa assim. E tal, blá, 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 tá bom, ok. Então, a gente se fala, você vai pensar, né, se você vai querer começar o tratamento ou não vai, e qualquer coisa você me avisa, tá? O oral vai dizer, oi? Tá me dispensando? Ele não tá, não vai me dar atenção? Essa pessoa não tá entendendo. Eu preciso que alguém me escute, eu preciso que alguém fale comigo, eu preciso que alguém compreenda o que eu estou sentindo. Será que ele entendeu o que é que eu estou sentindo? Ele não me disse nada, só me dá informações, ok. E se eu já sei que eu preciso de ajuda, eu sei. Que eu tenho que fazer um tratamento, eu sei, tanto que eu lhe procurei. Não rola. Ele não vai fazer o tratamento com você, vai procurar outro. Mas se eu, ao contrário, falar, não, fulano, eu entendo perfeito. Quer ver uma coisa? Eu compreendo perfeitamente o que você está sentindo. Eu sei o que você está sentindo, não o que você está passando. É o que você está sentindo. Eu sei que você às vezes sente um vazio muito grande, às vezes você não sabe nem do que o que é que você está sentindo, você sente uma tristeza e você não sabe o que é, não é isso? É isso mesmo, você acabou de dar a solução que ele queria para o problema dele. Ele começa a entender que você compreende de fato o que é que ele tem e que aí sim você vai poder ajudar. Mas se você simplesmente é técnico e diz, não, você tem isso, você tem, sei lá, depressão, você tem ansiedade, você tem qualquer coisa e tal, você tem que curar, vai ter que fazer tratamento, assim, assim, tá? Não rola, o oral não vai voltar para você. Porque o oral precisa de alguém que se conecte com ele, entende? Então é diferente, cada um. Por isso que eu falo da importância. E eu dei aquele exemplo clássico, né? Do esquizoide, que é tudo aqui, e do oral, que é tudo aqui. Tem pessoas que têm as duas coisas, eu tenho essas duas características, mas tem pessoas que são quase 200% oral e convivem com alguém que é 200% esquizoide. Vai ser difícil uma relação dessa. Porque por mais que esse esquizoide te ame, ele vai te mostrar que te ama justamente te dando atenção e prestando atenção no que você está falando. Mas ele não vai dizer, ô meu amor, eu sei, você está precisando de um colinho, sente aqui, blá blá. Não é dele. É a natureza dele e você que é oral também tem que entender. Como o oral vai dizer para ele, você não me compreende, você não me dá atenção, você é isso, você é aquilo, vai chorar. E aí você vai fazer aquela clássica pergunta que mata o oral. Por que você está chorando? O oral não sabe por que chora. O oral se emociona com qualquer coisa. Como agora eu estou emocionada só de falar. Nós somos assim, não tem outra forma. Por que que eu me emociono? Porque eu sinto isso e eu me coloco no lugar de outras pessoas que também sentem e não tem ninguém para compreender como eu não tive a minha vida inteira. A vida inteira eu fui chamada de manteiga derretida. A coisa que eu mais ouvi foi engole o choro. Quando isso era a única coisa que aliviava. Quantas vezes eu chorei escondido. Em outros momentos, eu jamais choraria aqui na frente do vídeo. Porque eu sempre chorei escondido. Eu não podia mostrar fragilidade. Para mim, chorar era ser fraco. Hoje eu entendo que isso aqui é uma válvula de escape, é a forma da gente sentir um alívio. Eu tô na dor? Não. Mas eu começo a imaginar o que uma pessoa que está na dor sente e eu acabo me conectando. O oral é aquele que chora com propaganda de margarina. A gente não consegue assistir um comercial de final de ano sem se emocionar. A gente assiste a mesma publicidade, a mesma propaganda 200 vezes. E as 200 vezes a gente pode até não chorar. Chora escondido, fica com o olho marejado. Porque a gente é assim. Por que que às vezes, por exemplo, eu me emocionei aqui falando do assunto, e porque eu tô aqui morrendo de dó da minha filha, assim, porque ela é minha filha, sim. E quem quer achar que é ruim, sinto muito por você, mas ela é minha filha. É minha filha biológica, né, filha?
Então, ela não é biológica, mas é bichológica. Minha filhinha de 4 patas. Que eu sei que ela quer atenção. Eu sei que ela tem ficado. Eu não tenho estado muito com elas quando eu passei muitos anos da minha vida trabalhando em casa. Eu agora estou trabalhando fora também. E eu sei que ela precisa de atenção. E aí eu me coloco no lugar dela. Imagina se a gente se coloca no lugar de um animal. Imagina no lugar de um outro ser humano. Vocês entendem como acontece a conexão de um oral? Não, não tem nada de errado. Você tem que chorar mesmo. Quando você vira para, você entende a sua oralidade, você vira para as pessoas da sua família e diz assim, olha, eu sou manteiga derretida, eu sou manteiga derretida, né? Eu sou chorona. Ok, é assim que eu sou e vocês vão ter que me aceitar dessa forma. Porque eu aceito vocês do jeito que vocês são. Então vocês também vão ter que me respeitar. E o meu choro é a minha forma de aliviar. Quando a gente chora, depois que acaba, sabe, é aquela coisa de, poxa, passou. Parece que bota tudo para fora. Então, essa é a maior característica do oral. Mas a gente pode estar se emocionando o tempo inteiro? Não. Claro que a gente aprende a controlar. Aqui eu deixei a emoção fluir, sim, porque eu quero que vocês entendam. Como eu disse, eu vou mostrar a verdade. Eu coloco a minha vida como exemplo para que vocês entendam que eu sou um ser humano como outro qualquer e que é assim que acontece na vida de todo mundo. Mas em outros tempos, eu faria como eu já fiz tantas vezes em trabalho, daquele nó na garganta aqui, que chega a doer. Às vezes eu ia respirar e eu sentia que eu estava respirando assim. Quer dizer, calma. Se acalma, você ainda não tem condições de falar, de responder nada, de fazer nada. Fique quieta, respire fundo. Às vezes eu olhava para um ponto qualquer, no chão, qualquer coisa, ia respirando, respirando até acalmar e perceber, porque se eu fosse falar qualquer coisa, fosse me manifestar, eu ia chorar, eu ia desabar. No mundo dos negócios, no trabalho, seja onde for, na vida de uma forma geral, você não pode, você não tem esse direito. É como o pobre do esquizoide que tantas vezes ele tá ali, ele não quer conversa, ele não quer papo, ele quer estar no mundinho dele, tá tudo bem, e a gente fica forçando a barra. Fulano, você não fala. Fulano isso. Vocês não têm noção do quanto aquilo magoa um esquizoide. Vocês entendem por que saber entender dos traços, os traços de caráter é tão importante? Que a gente começa a se compreender e vai entender que não tem nada de errado com a gente, que não tem nada de errado com o outro e que a gente é diferente, que cada um é diferente. Eu estou dizendo que todo oral chora por besteira? Não, tem oral que não tem isso. Mas a grande maioria sim. Até porque os orais não se permitem chorar justamente por isso. Porque ele é dado como frágil, como fraco. Ele não pode demonstrar isso. Porque ele sabe que ele desagrada as outras pessoas. E como ele sente este vazio, ele precisa da conexão. Ele não quer desagradar o outro, porque senão o outro vai abandoná-lo. Entende? Uma das coisas que nós fazemos com os nossos traços de caráter é para evitar dor. Quando a dor é muito intensa, quando é algo muito grande, a gente faz aquilo primeiro. É muito comum, por exemplo, um oral, ele vive um relacionamento, ele gosta muito, mas ele tá vendo que aquilo tá descambando por algum motivo e tal. Ele tem tanto medo de ser abandonado, tanto medo de ser abandonado, que ele diz, é melhor eu abandonar, porque eu vou sentir a dor quando eu quiser, eu não vou ser pego de surpresa. Ele vai terminar o relacionamento. Muito comum. O esquizoide, quando ele gosta muito de alguém, às vezes ele tem vontade de investir em alguém, mas ele não tem coragem porque ele tem medo de ser rejeitado. Então, quando essa pessoa se aproxima, ele tem tanto medo, tô falando isso na dor, tá, gente? Pelo amor de Deus. Ele rejeita a pessoa antes, porque ele pensa assim, eu já vou ser rejeitado mesmo, então vai doer de qualquer forma, então quem vai rejeitar sou eu, porque eu sei quando é que eu vou ser. Eu sei que eu posso rejeitar, não sou eu que vou ser rejeitado. Isso é regra? Não, como eu digo, costumo dizer aqui. Não é regra, as pessoas são diferentes. Cada oral é de uma forma, cada esquizoide é de uma forma. E é até errado falar, eu já falei isso aqui. A gente não pode dizer eu sou oral, eu sou esquizoide. Nós somos tudo. Todos nós temos esquizoidia, oralidade, rigidez, todos os 5 traços. Só que a gente tem uma predominância maior. E é por isso que a gente acaba com aqueles traços físicos
né? Que são os traços no corpo, os traços corporais, que você consegue perceber. Quem estuda muito, quem é muito observador, basta bater o olho que já sabe o que está acontecendo, né? Então, em outro momento eu diria assim, desculpem pela minha emoção. Não, não vou pedir desculpa. Eu sou assim. Eu prometi que eu ia trazer a verdade para vocês. Eu prometi que eu ia dar a minha vida como exemplo. E é assim que tem que ser. Estou aqui de cara limpa, dando minha cara a tapa, expondo minhas emoções, expondo os meus defeitos, as minhas fragilidades, expondo também as minhas virtudes, as minhas conquistas, tudo aquilo para que você entenda que não tem nada de errado com você. Isso faz parte do universo humano. Nós estamos aqui para evoluir, para nos aprimorarmos e tal. Mas todos nós temos essas dores, conscientemente ou não. Todos, sem exceção, trazemos essas dores, por mínimas que elas sejam. Então, a gente sempre tem alguma coisinha que está congelada lá nessa fase. E é por isso que é tão importante o autoconhecimento, para a gente identificar que tem alguma coisa errada. A gente tem alguma coisa ali que está precisando dar uma ajeitada. E é por isso que existem as terapias, seja lá qual for. Existem os psicólogos, existem os psicoterapeutas, os terapeutas de todo tipo, holísticos e outras coisas. Por exemplo, existem as terapias não convencionais, existe a medicina oriental, tudo isso para ajudar a trabalhar essa parte, né, do desenvolvimento humano. Todos nós trabalhamos com o desenvolvimento humano. A gente trabalha para ajudar as pessoas a se conhecerem melhor, a conhecer o outro melhor e a melhorarem a si próprios e ajudarem outras pessoas também, para que nós possamos conviver de uma forma muito melhor, muito mais pacífica, muito mais fácil, para que a gente se fortaleça. E quando tiver qualquer coisa, por exemplo, eu me emocionei aqui agora, tá, ok, eu tô na dor? Não tô na dor em alguns aspectos, sim, principalmente no que diz respeito à questão física. Eu não estou nada satisfeita com o que está acontecendo com o meu corpo, né? Eu falei da questão dos dentes, eu estou muito acima do meu peso, né? E nesse momento eu não posso, eu estou impedida de fazer determinadas coisas, porque eu tenho que pensar primeiro na minha saúde, eu não posso deixar de tomar medicamentos. Então, isso me deixa chateada, claro. Então, claro que eu vou me emocionar muito mais, porque em alguns aspectos eu estou na dor. Mas como eu já compreendi as coisas e que tem situações, existem momentos na vida que a gente não pode, não há o que fazer. E se a gente não sai dessa dor, a gente sofre em dobro. Sabe aquela história? Aceita que dói menos? É verdade. Você aceita, olha, não dá para mudar, então eu vou ter que conviver com isso aqui. Estou satisfeita? Não. Mas eu tenho que ver o lado bom daquilo. Não existe só um lado ruim, né? Então, assim, quer ver uma coisa? Vocês vão rir da minha cara, mas vou dizer, bom, o fato de eu estar bem gordinha e não poder fazer dieta é que agora também não tenho que me preocupar. Se eu quiser comer chocolate, eu como. Se eu quiser comer doce, eu como. Eu posso fazer o que eu quiser, não tenho uma preocupação tão grande. Claro que não é bem assim, né? Mas você já não tem, eu já não tenho aquela preocupação tão grande que eu tinha. Olha, hoje eu já comi doce, eu não posso comer não sei o que, tá? Porque eu estou preocupada com o meu peso. Por quê? Porque isso afeta a minha autoestima. Isso não me deixa bem. Quando eu me olho no espelho, eu não consigo ver algo que eu goste. Mas eu tenho que me amar. Isso não impede que eu me ame. E que forma eu tenho de me amar neste momento? Cuidando da minha saúde e esquecendo a estética um pouquinho. Entendem? Aí a gente consegue até ver, por exemplo, poxa, eu tô achando meu cabelo bonito hoje. Eu olho pro meu rosto, eu já consigo ver beleza no meu rosto, mesmo estando gordinho. Antes eu não conseguia, porque eu tava na dor absurda. Hoje não. Hoje eu me aceito como eu sou. Hoje eu me amo como eu sou. Por quê? Eu disse isso uma vez aqui, aliás, eu já disse isso várias vezes, tá? Felicidade é questão de escolha. As coisas que acontecem ruins na vida da gente acontecem com qualquer pessoa e sempre vai acontecer. Mas o que você vai fazer com isso é que faz a diferença.
E eu escolhi que eu vou ser sempre uma pessoa feliz, aconteça o que acontecer. Eu sempre tive meio que síndrome de Poliana, eu sempre procurei ver o lado bom da vida, das coisas. Tudo na vida tem um lado negativo e um lado positivo. Eu, em vez de ficar com o foco no negativo, reclamando, ai meu Deus, nananã, eu digo, não, o que é que tem de bom nisso? Isso. E eu vou focar naquilo que é para que a dor seja menor, a tristeza seja menor, sabe? A frustração seja menor. Porque eu não estou focando aqui na dor. Se eu foco naquilo que é ruim, que me traz a frustração, eu foco na tristeza, eu foco na dor, eu estou vivendo um luto, e eu estou sofrendo, porque eu gostava tanto de fulano, e agora eu não vou ver mais fulano. Eu vou sofrer cada vez mais, né? Mas se eu foco aqui, poxa, fulano foi uma pessoa maravilhosa, eu sou tão grata a Deus por ter tido a oportunidade de conviver com fulano, obrigada, meu Deus, eu sei que eu gostaria muito de continuar convivendo com fulano e tal, mas cada um tem seu momento e fulano fez o que tinha que fazer, participou da minha vida da forma que tinha que participar e eu também, e vamos seguir a vida e eu vou guardar uma lembrança boa. O que é que vocês acham que faz a gente ultrapassar o luto mais fácil? Ficar lá focando na dor ou focar do outro lado nas boas lembranças e tal? Vai doer? Vai, mas vai doer muito menos. Você vai aceitar muito mais rápido, muito mais fácil. Aí vão ficar as boas lembranças, você vai rir, daqui a pouco você já ultrapassou aquilo. Quem fica ali, ó, focando na dor, na dor, na dor, na dor, na dor, às vezes passa uma vida inteira nesta dor, não aceita isso nunca e sofre. E tudo na vida vai ter um gatilho e vai voltar para aquilo ali. Então a gente precisa, por isso que eu falo, autoconhecimento, eu preciso falar da ajuda profissional. É muito difícil a gente fazer algumas coisas sozinho. Aí eu não tenho condições de ir para um profissional. Assiste o canal no YouTube, eu tô aqui explicando, tô dando minha cara a tapa. Tô aqui feito uma manteiga derretida, chorando na frente de vocês, falando pelos cotovelos, tentando explicar da forma mais simples que eu conheço, para que todo mundo consiga entender, me importando com vocês, querendo de fato ajudar. Existem milhares de pessoas, dezenas de pessoas, profissionais bons que fazem isso todos os dias e que a gente tem acesso, mas muitas vezes a gente prefere ficar vendo aqueles canais de bobagem, sabe? De piadinha, de mau gosto. Aquilo, nada que enriqueça, nada que acrescente a vida da gente. Quanto tempo a gente passa no scrolling, ó, não está prestando atenção a nada, não tem nada que acrescente, está só olhando aquilo por hábito. E isso vicia. Então troca uma coisa pela outra. Vai ler, conversa com alguém. Às vezes só uma conversa. A vida, né? O universo se encarrega de colocar pessoas. Sempre tem pessoas ruins que atravessam a vida da gente, sim, mas sempre tem um porquê. Mas ele sempre coloca pessoas boas no nosso caminho. Sempre pessoas que têm algo a acrescentar, minimamente que seja. Quer ver uma coisa? Converse com gente que é mais velha, com gente que já passou muito na vida. E principalmente aqueles que passaram e que superaram e que hoje estão vivendo uma vida muito melhor. Diga assim, poxa, como foi que você enfrentou isso? Às vezes é uma coisa simples que vai servir para você também. Ou seja, quando a gente quer, a gente busca, tá? Eu sou muito... Eu tenho uma oralidade muito grande, mas eu também tenho esquizoidia muito grande, então é verdade nua e crua. Eu não gosto de ficar dourando pílula. Eu falo exatamente como eu penso. Às vezes eu cometo meus sincericídios. Sim, tem gente que não gosta de mim por conta disso. Mas é como eu digo, eu prefiro uma dura verdade do que uma doce mentira. E, como sempre, já falei demais, né? Afinal de contas, predominância oral. A maior predominância minha é oral. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. Os orais, por conta dessa coisa de precisar de cuidado, a gente tem uma tendência na dor a se vitimizar, a se infantilizar, a querer que outras pessoas resolvam os nossos problemas, que outras pessoas, querer culpar o mundo por tudo que a gente tá passando, porque no fundo a gente pensa, eu não vou conseguir fazer isso e eu vou ficar sozinha e eu vou... Não, cara pálida, a gente cresceu, a gente consegue tudo que a gente quiser, consegue sim. Deixa de maluquice, vai cuidar da tua cabeça e deixa colocar a responsabilidade de tudo da vida no mundo, nos outros.
É nosso. O problema é nosso, somos nós que temos que resolver os nossos problemas. Não consegue ultrapassar isso? Mais uma vez, procure ajuda. Não se vitimize, não se infantilize, que isso é muito comum nos orais. Uma coisa, oral da falta, ele é o típico baby face, sabe aquela pessoa magrinha e que você olha, tem aquela carinha de bebê fofo, abandonado, precisando de cuidado? Tenho certeza, oral da falta. Por quê? O oral da falta, ele foca no que falta. Por exemplo, um oral da falta vai num, num restaurante e diz assim: aí eu queria, um amigo disse assim, vamos no restaurante, vamos fazer um lanche, vamos almoçar, vamos sei lá o quê. Vamos fazer uma refeição, vamos. E aí diz assim, olha, vamos tomar um suco? Vamos. Aí a pessoa olha lá, tem suco de manga, de uva, de laranja, de limão, seja lá o que for. Aí uma pessoa oral da falta diz assim, tem de abacaxi? Não tem. Eu sinto, engraçado, eu sei que eu sou oral do excesso, mas eu tenho umas características bem parecidas do oral da falta. Tem horas que parece, e a gente, isso irrita a gente, tá? Eu chego nos lugares, eu pergunto, tem tal coisa? Não. Mas eu não procuro aquilo que não tem. Eu olho daqueles, escolho um, e quase sempre não tem o que eu quero. Aí eu começo a perguntar isso e aquilo, aí me irrita. O oral é normal, ele tá aqui, tarará. Se ele se empolga, ele começa a falar mais alto e vai falando mais agudo, e mais agudo, e mais agudo. Daqui a pouco você tá falando agudão. Agudíssimo. Ou você tá num momento que você tá precisando de cuidado, aí você vai falando mais assim. Eu, por exemplo, tenho tendência a falar assim, a ser um bichinho, um negocinho. A intensidade é tanta, tanto pro mínimo quanto pro máximo. Gente, hoje eu tô mega feliz. Presta atenção à minha entonação, à minha forma de falar assim, né? Assim. É da oralidade, o que é que eu posso fazer? É assim que a gente funciona. Um oral não vai dizer que ele foi para uma festa, a festa foi boa, foi legal. Gente, a festa foi massa, foi muito bacana, não sei o que, então, a festa foi uma M. Que festa ruim, viu? Aff, credo. A gente é muito intenso, a gente sente muito. E o que eu ia dizer do oral da falta é que ele sempre procura aquilo que não tem. Por quê? Porque ele está habituado a viver com a falta. Se ele vive com a falta, ele sempre vai procurar aquilo que não tem. Ele não faz isso consciente não, tá? Isso é inconsciente. Mas é porque ele vive tanto com a falta e ele não sabe do que é a falta, que ele nunca vai procurar aquilo que tem. Ele vai procurar o que não tem. Porque é o que não tem que vai preencher a falta dele. Então ele nunca vai procurar de cara aquilo que tem. Ele vai procurar o que não tem, porque é isso que falta nele. Entende? Então são coisas. É o povo do babyface, o do precisa me amar. É gente que tá ali que tem aquela carinha tão fofa. Tem coisa mais gostosa do que abraçar? Pegar um bebê gordinho, fofinho e tal? Não, né? Tem coisa melhor do que receber um abraço de um gordinho. Normalmente os gordinhos são orais, os orais são gordinhos. Tal. Então, é mais ou menos por aí. Enfim, gente. Lidando com a minha oral preferida. Que quer toda a atenção do mundo. Vocês viram que hoje não teve jeito, ela teve que ficar aqui, tá aqui, amassando pãozinho, fazendo todo o dengo do mundo aqui, ó, se passando em mim. É oral, tá querendo atenção, tá querendo amor, tá carente hoje, né, filha? É, meu amor. Então, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido como funciona, entendido que não é regra, nada disso do que eu falei. Como eu falei para vocês, vocês vão ver orais magros que não são tão nada arredondados, porque ele tem outras características bem marcantes, outros traços bem marcantes. Existe oral que não é muito de chorar, porque realmente não tem vontade. Existe oral que não fala muito. Então, porque cada pessoa é de um jeito e cada pessoa vive uma história. Cada uma é de uma forma, então isso não é regra. Isso é só para que vocês compreendam como as coisas funcionam. Que eu quero o melhor para mim, eu quero o melhor para todos, né? Que eu consigo sim me colocar no lugar de muita gente e que eu quero ajudar muita gente. E se você considerar precisar de ajuda direta, profissional, como sempre, eu deixo na descrição dos vídeos como vocês podem me encontrar. E eu espero que vocês partilhem
esse vídeo, que curtam este vídeo, que comentem, não é? Principalmente os horários que gostam de falar, escrevam também. Vocês vão entender, vocês vão ver que vocês vão encontrar outros horários e como vai ser bacana partilhar. E se vocês acharem que devem, isso vai me ajudar muito. Se inscrevam aqui no canal, compartilhem o vídeo, que isso vai me ajudar muito. Me ajudem nesse momento, porque se os grandes estão precisando de ajuda, imagina eu que sou tão pequenininha, né? Mas eu não vou desistir não, como eu disse, se eu estiver ajudando uma pessoa, e hoje eu tive um retorno tão maravilhoso de uma mãe agradecendo pelo que está, o que já aconteceu, pelo que está acontecendo com uma filha. Aliás, eu tive 2 retornos, de um que agradeceu pelo que está acontecendo com a filha, que está achando que a filha está muito melhor, e de uma mãe que também agradeceu por um filho, dizendo que ele está visivelmente melhor também. E que a pessoa está muito feliz, como ela nunca tinha visto, né, esse filho. Então, dinheiro no mundo nenhum vai me pagar isso. E ao contrário, vai me dar muito mais forças para continuar aqui, para vocês que muitas vezes não podem me ter como terapeuta. Se quiserem, eu faço, eu tenho condições bacanas, vamos conversar, porque às vezes a pessoa, eu sei que existe uma dificuldade muito grande financeira para muita gente, mas a gente senta, a gente conversa, a gente descobre uma maneira. O importante é saber que eu quero ajudar vocês, que eu posso, dentro das minhas condições, ajudar vocês. E que se vocês realmente quiserem também a minha ajuda, me procurem. A gente vai sentar e a gente vai descobrir uma forma que seja bacana para todo mundo. E eu vou estar ali, ó, com a minha mãozinha aberta sempre para ajudar, para dar a mão a quem precisa. E quando eu seguro, eu não largo não. Até você ter força suficiente para você dizer, pode largar minha mão. Agora eu sigo só. Muito obrigada por tudo, principalmente a vocês que estão sempre aqui me assistindo. Tenha uma excelente semana, um excelente mês de dezembro, já que estamos começando o mês. Que seja um mês de muitas coisas boas, de muitas boas conexões, de muitas alegrias, de muita saúde, enfim, de tudo aquilo que a gente merece de bom. Até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau.